Irmãos, pastores, irmãos que me dão a honra de me ouvir e ver através das redes, o comunismo, nós permitimos que o comunismo governasse a nossa nação por quase 20 anos. Nós permitimos. Nós, igreja. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nos ausentamos. Não tenho nada a ver com o que está acontecendo em Brasília. Não tenho nada a ver. Só que, quando a Dilma foi reeleita, foi talvez o dia mais triste da minha vida. Eu orei muito, falei muito sobre isso. Ela não podia ser reeleita e foi. Mas era a propósito de Deus. A minha mãe dizia que Deus escreve certo por linhas tortas. Minha mãe era uma mulher muito sábia, né? E então, quando a Dilma foi solta, eu já estava viajando pelo Brasil, formando grupos de oração 24 horas, porque oração é 24 horas. Uma igreja precisa orar 24 horas, um conselho de pastores precisa orar 24 horas. Eu andei pelo Brasil todo, de carro ou de avião, geralmente de avião, pregando isso, oração 24 horas, para que a justiça se estabelecesse na nossa nação. A justiça, né? Que ela acontecesse na nossa nação. O salmista, no Salmo 71, ele está clamando, ele está falando, ele quer que eu fale sobre justiça, que eu busque a justiça, que eu, 71:15, ele está dizendo que eu preciso proclamar a justiça, falar sobre a justiça, e nós viajamos pelo Brasil fazendo isso, proclamando a igreja para orar por justiça no Brasil. Olha, sabe o que aconteceu? Isso nós fizemos uma parte, eu quero destacar isso. Nós fizemos uma pequena parte, mas fizemos. Nós fizemos nosso dever de casa, viajando por todo o Brasil, estabelecendo oração 24 horas em todo o Brasil. De norte a sul, de leste a oeste, nós estabelecemos entre pastores oração 24 horas. Grupos de oração. Que chegou a quantas pessoas? Não sei. Mas foi muita gente que começou a orar para que a Dilma caísse, para que a justiça fosse estabelecida. Irmãos, uma mulher como a Dilma, que queria armazenar o vento, essa mulher se tornou presidente da República. Que a melhor discurso dela foi elogiar a mandioca. O discurso mais sábio que ela fez foi esse. Nada contra a mandioca, eu gosto muito de mandioca, mas nós permitimos que essa mulher chegasse a ser presidente da República. Ou nós pedimos perdão a Deus pelo momento atual. Elegemos o Bolsonaro. A Dilma caiu porque a igreja orou. Um vento soprou naquela época. Um vento soprou sobre a nação, irmãos. A gente via esse vento soprar. Um missionário nosso aqui em Belo Horizonte, ele é missionário na África, hoje ele está na Jordânia, o Beethoven, ele, assim, ficaram sabendo alguma coisa a nosso respeito, e uma igreja lá em Belo Horizonte, uma igreja presbiteriana, pequena, convidou o Beethoven para ir até a igreja. E ele foi lá. Irmãos, eles estavam orando 24 horas, assim num quartinho, de hora em hora, aparece, ou 2 horas, alguém entrava lá, mas era com tanta intensidade, então a igreja começou a acordar, e muita gente que nunca ouviu falar em nós, o vento estava soprando, e os pastores começaram a levar a igreja a orar 24 horas, jejuar 3 dias, uma igreja lá em Fortaleza, de mais de 1.000 pessoas, a igreja inteira entrou num jejum seco de 3 dias. Então as coisas começaram a acontecer. A Dilma caiu sem derramamento de sangue. A Dilma caiu, e quem presidiu, irmãos, a queda dela? Lewandowski presidiu a votação. Deus colocou o pior ministro do STF para presidir, ele era o presidente do STF. Então, irmãos, o Lewandowski, ele presidiu, Deus falou, você vai presidir. E Deus governa. Por que Deus governou? Colocou o Lewandowski para... Sabe por quê? Porque a igreja orou.
Não há nada que possa resistir à oração da igreja. Nada. Eu disse nada. Eu disse nada. Quando a igreja ora como corpo, você é assembleano, ore. Presbiteriano, ore. Comunidade, ore. Batista, ore mais ainda. Eu sou batista. Seja qual for a sua igreja, seu ministério, ore. Ore pela nação hoje, nesse momento. E use a palavra justiça. Que Deus traga justiça lá em Brasília. Que a justiça de Deus venha. E que aqueles 5 homens e uma mulher vão embora para casa. Eles têm mandato vitalício, não me importa. Eu sei que a oração funciona. Eu estou orando, o meu povo está orando, você vai orar. Para que aquela mulher, Rosa Weber, e aqueles 5 que soltaram o Lula vão embora para casa. Alguma coisa Deus vai fazer, mas eles não podem continuar lá. Eles não podem. E não é eu não vou dar um tiro neles, eu não vou mandar um capanga esfaquear um deles, nada disso. Eu vou orar e nós vamos orar. E não tem nada no mundo, nada, no universo inteiro que tem mais força do que a oração de um crente, do que a oração da igreja. Não tem nada que tem mais poder. Só que, irmãos, tem que orar, tem que orar, tem que orar, tem que fazer certo, pedir e dar-se-vos-á. Se você concorda com o Toffoli à frente do STF, então não precisa orar, por favor. Você está fora, não precisa orar, não estou pedindo que você ore. Agora, se você acha que o Toffoli não deveria estar na posição que ele está hoje, então ore, busque a Deus. O nosso Deus é poderoso para tirar o Toffoli de lá, para tirar o Gilmar Mendes, para tirar o Lewandowski, para tirar a Rosa Weber, para tirar o Marco Aurélio Melo, para tirar o Celso de Melo, para tirar esses 6 de lá. Deus é poderoso para fazer isso, desde que nós oremos de verdade, irmão. Agora, tem oração, irmãos, deixa eu falar uma coisa, tem oração tão xoxa, tão sem compromisso. Uma oração você tem que jogar tudo na oração. Você tem que orar sabendo que a sua oração precisa ser respondida. Você não abre mão de que a sua oração seja respondida. Então, se você tem uma necessidade, seja qual for, eu estou falando de justiça lá no Planalto, mas isso serve para qualquer necessidade que você tiver. Ore e você vai ver que as coisas começam a mudar quando você de fato orar direito. Fica com Deus.